Começo por fazer as minhas saudações a todos aqueles que estão a ver agora este vídeo. Podem ver que tenho uma paisagem um pouco, uma imagem de fundo, pelo menos, assim, um pouco diferente daquilo que é habitual. Estou neste momento numa estância hoteleira e é por isso que estou a escolher aqui este espaço para poder fazer este vídeo. E o que me motiva a fazer este vídeo é esperar que uma semana após o ato terrorista, que aconteceu contra o Krakow City Hall de Moscovo, com tanta coisa que foi dita e com tanto comentário que foi feito, parece-me pertinente mostrar aquilo a que os portugueses estão, portugueses e não só, porque isto é o reflexo apenas, eu vou dar-vos exemplos de vídeos e de comentários feitos em órgãos de comunicação social portugueses, mas isto é um pouco o reflexo daquilo que se passa um pouco por todo o mundo. E, e acho muito importante que, acima de tudo, ajude a desvendar todos estes casos, porque todos estes casos acabam por ter uma importância primordial para ajudar a compreender o fenómeno da desinformação em Portugal. E é por isso que eu vou começar por partilhar aqui alguns vídeos para vos mostrar a quantidade de mentiras que os especialistas acabaram por avançar relativamente a um ato terrorista na Rússia. E muitas destas mentiras foram feitas desde logo pela ignorância, outros porque simplesmente não dá para mais, são demasiado pouquinhos, e outros ainda com a intenção de querer denegrir ou de querer pelo menos contaminar a opinião pública em Portugal relativamente a este tipo de incidente. E nós vamos perceber a diferença entre maldade, teorias da conspiração e tudo mais. Portanto, era por isso que eu gostaria de começar com um primeiro vídeo. Eu acho que as coisas são bastante claras para vocês perceberem o tipo de especialistas que nós temos aqui a comentar. Eu vou, evitar comentar como se fosse contra-argumentar em termos opinativos aquilo que as pessoas dizem, portanto, não vou colocar aqui em causa, nem vou questionar a qualidade, de leituras que são feitas pelas pessoas com base em premissas que são conhecidas de todos. Aquilo que eu vou fazer é, isso sim, uma análise e uma avaliação a tudo aquilo que tem sido dito e que, em termos factuais, é errado, é falso, é mentiroso, é propagandístico, é ideológico, enfim, é desinformação pura. Muito bem, vamos começar então por um dos meus preferidos, que é aquilo que aconteceu na CMTV. Reparem que nós temos aqui neste momento, e eu vou passar a apresentar aqui esse vídeo. Vejam aquilo que é dito por um comentador de seu nome, Ireneu Teixeira, que a pessoa que eu não sei quem é, eu pelo menos nunca tinha assistido a um comentário feito por ele, não sei onde é que se especializou e o que é que o tornou especialista, mas a verdade é que eu gostava de vos pôr aqui, eu gravei uma parte disso, mas vamos começar por ouvir aquilo que ele diz. Uma hora até começarem a extinguir o fogo. Há aqui Irineu, muitas deixa-me situações. interromper-te, porque houve um ataque também perpetrado por rebeldes chechenos há cerca de 20 anos também em Moscovo, onde morreram imensas pessoas e grande parte dessas pessoas morreram também na sequência da própria atuação da polícia. Teve a ver com um gás que foi lançado para fazer com que houvesse uma neutralização de tudo o que estivesse a acontecer dentro dessa sala de espetáculos. Também foi numa sala de espetáculos. O que estás a falar também incrementa o que muitas vezes nós falamos muito, que é o pouco cuidado com a vida humana das próprias autoridades policiais, neste caso em Moscovo, mas é igual às cidades. Bom, antes de mais vamos começar pelo próprio Francisco Penin, que quer dizer, ele não faz uma questão, ele não faz um comentário, aquilo que ele simplesmente se limita a fazer é dar a sua opinião e a insinuar que
tudo aquilo que aconteceu no Krakow City Hall, aquele ataque, aquelas pessoas morreram todas por culpa das forças de segurança russas. Começa aqui, ou seja, não foi porque existiu um conjunto de mercenários que receberam dinheiro para conduzir aqueles ataques, não foi por isso. Não foi por causa da imprevisibilidade de todos aqueles atacantes e agressores, que era difícil conseguir adivinhar quem seriam eles. Portanto, não foi por causa disso. Foi, e sim, porque as forças de segurança russas levaram a que acontecesse um desfecho desta natureza. Portanto, começa logo aqui a questão da responsabilização. Portanto, e depois, mais tarde, nós vemos o próprio Francisco Penin a dizer: não vamos entrar por teorias da conspiração. Bom, o próprio Francisco Penin acabou por entrar numa delas, mas vamos continuar. Que sejam russas, que normalmente existem em situações como esta. É muito provável que algumas das vítimas mortais possam ter morrido não às mãos dos terroristas, mas também pela própria atuação ou demora da atuação das autoridades russas. Bem, vamos lá ver outra vez a continuação deste delírio do Francisco Penin. Portanto, morreram mais de 140 pessoas, houve uma série deles que ficaram feridos, todos fruto dos ataques, dos disparos, de tudo aquilo que os agressores cometeram naquela infraestrutura, e o Francisco Penin diz que é muito provável, não sei como é que ele chega a esta probabilidade, é muito provável que estas pessoas tenham morrido por causa da demora de atuação, da alegada demora de atuação das forças russas. Ou seja, porque as forças russas, as forças de segurança, já deviam estar no Krakow City Hall a antever que aquilo ia acontecer e já deviam até saber quem eram os sujeitos, portanto já os deviam ter neutralizado. Portanto, isto é do mais abjeto e do mais ignorante que eu posso ver em termos de opinião. Mas vamos continuar. Sim, há aqui duas questões. Vou abordar esta. O que me disseste aconteceu no Teatro Bolshoi. Não, Irneu, não aconteceu no Teatro Bolshoi. Aquele incidente do gás que foi lacrimogéneo, que tinha sido lançado para um teatro, não aconteceu no Teatro Bolshoi. Aconteceu, apesar do Teatro Bolshoi ficar em Moscovo, este incidente a que o Francisco Penin se estava a referir e que ocorreu em outubro de 2002, portanto há perto de 22 anos, aconteceu no Dubrovka, no Teatro Dubrovka, não foi no Teatro Bolshoi. Aquilo que ele está a fazer, este comentador está a fazer confusão total com aquilo que veio a acontecer depois, já em 2013, e que foi um caso de 3 homens nos quais se encontrava um bailarino do Teatro Bolshoi, que era um dos principais bailarinos do Teatro Bolshoi, e que atirou ácido àquele que era até então um dos diretores, pelo menos, que organizavam e que lideravam as peças e os próprios trabalhos no Teatro Bolshoi. Ou seja, este Irneu Teixeira está a fazer uma confusão completa, está a confundir o Teatro Dubrovka com o Teatro Bolshoi, está a confundir os incidentes, é simplesmente mentira. Isto que Francisco Penin escreveu dos chechenos invadirem, fazerem um teatro e fazerem reféns, foi no Teatro Dubrovka em 2002, não tem nada a ver com o incidente que aconteceu mais de 10 anos depois. No teatro em Moscovo, e infelizmente a atuação das forças de segurança russas não foi a melhor. Não teve também nada a ver a questão das atuações das forças de segurança russas no Teatro Bolshoi. Foi um incidente em que 3 indivíduos, mas sobretudo um principal que era um bailarino, como eu referi, atirou ácido ao diretor. Não tem nada a ver, as autoridades não tiveram rigorosamente nada a ver, nem foram minimamente responsáveis por isto. E se quiserem falar de responsabilidades, sobre a abordagem que houve no Teatro Dubrovka, bom, então vamos questionar qual é que era a solução. É que provavelmente daquele número de pessoas que acabaram por falecer no incidente do Teatro Dubrovka, houve 132 que morreram, mas a verdade é que estavam lá perto de 900 pessoas que foram feitas reféns. Portanto, qual é que era a solução? Era deixar que morressem perto de 900 pessoas, ou era de facto entrar e já sabíamos que algumas, nós cidadãos já sabíamos que iriam morrer alguns reféns, mas ao menos os terroristas morriam e era tentar diminuir o número de baixas possível. Portanto, responsabilizar as forças de segurança
é, repito, um disparate. Porque eles próprios acabaram por cometer, tu disseste essa barbaridade, eles foram responsáveis diretos pela maioria das mortes Certo. dentro desse... Epá, não foram, desculpem lá eu até utilizar esta expressão, não foram responsáveis diretos por rigorosamente nada. Foram a forças de segurança que tiveram de atuar para tentar minimizar os estragos e as lesões. Este Irneu e o Francisco Penin que me digam como é que eles resolviam o assunto. Era deixar os terroristas matarem todos os reféns que ali estavam. Parece que sim, pelos vistos. Teatro Bolshoi. Não era o Bolshoi, era o Dubrovka. Portanto, aqui vemos claramente que ele está a misturar todo o tipo de realidades. Foi à procura na internet, teatro, ataque, e encontrou este de ácido, mas ignorou a questão do ácido e assumiu que teria sido neste teatro que tinham acontecido todos estes eventos. Mas deixa-me lembrar-te que já passaram muitos anos. O que é que Putin fez depois do seu primeiro mandato, da sua primeira eleição, já há mais de 20 anos? Acusou os chechenos, também chechenos, mas há mais tempo, de terem provocado uma barbárie, terem atacado edifícios civis. Talvez as pessoas já não tenham memória disto. Sim. Não, as pessoas não têm memória disto porque tudo isto tem um contexto e esse contexto significa que na altura existiam grupos de terroristas chechenos, talvez seja este o contexto, e é por isso que as pessoas não se lembram desta interpretação dos factos que este Irneu Teixeira está a tentar dar. Para justificar A invasão. as invasões que deu na Chechênia. Depois, como sabemos, Foi, portanto, tudo aquilo que nós vimos, afinal, estamos a falar de 2003, depois recuamos a 99, recuamos a Grozny, recuamos depois a um ponto mais adiantado de que estamos a falar de incidentes de 2013, ou seja, este Irneu mistura tudo e parece que as coisas são todas a sequência umas das outras e os factos estão todos muito mal contados, muito mal resumidos, e se é isto que serve para responsabilizar as forças de segurança russas e não tarda a responsabilizar Putin, então posso dizer que está muito mal feito e que ele devia ter feito o trabalho de casa de outra maneira. foram 3. Destruiu por completo Grozny, a capital da Chechênia, acusando a dizer que foi uma retaliação. Depois, mais tarde, posteriormente, é que aconteceu este ataque no Teatro Bolshoi. Sim, muito mais tarde, foi em 2013, não foi o de 2002, no qual o Irneu está a pensar. E isto mesmo vai entroncar naquilo que vou agora tentar explicar às pessoas que é importante. Ainda bem que é o Irneu que, depois desta tremenda confusão e atrapalhada e deturpação de factos e mistura e confusão total feita com factos, que agora nos vai ajudar a explicar porque as pessoas não conseguem perceber. Porquê que os serviços secretos russos, agora mesmo, emitiram um comunicado a dizer que a responsabilidade de tudo o que está a acontecer é dos ucranianos? É falso. Os serviços de informações russos nunca emitiram um comunicado desta natureza, muito menos na noite do ataque. E eu recordo que este comentário foi feito na manhã a seguir a este ato de terrorismo. Portanto, não havia qualquer tipo de comunicado dos serviços de informações a responsabilizar diretamente a Ucrânia. Tardou até que se começasse a fazer algum tipo de associação entre uma coisa e outra. Portanto, isto é falso. Que estes terroristas tinham contactos e ligações com a Ucrânia. Que este veículo Renault... Isto é outra questão. Uma vez mais o Irneu está misturado. Uma coisa é dizer que os terroristas estavam a fugir ou a caminho da Ucrânia. Outra coisa completamente diferente é dizer que os serviços de informações afirmaram que é a Ucrânia que estava por trás disto. Os serviços de informações russos não disseram tal coisa. Que nós vimos agora, que todas as pessoas já viram, este veículo branco, que foi destruído em Briansk. As pessoas não têm que saber o mapa de cor. Não, as pessoas não têm de saber o mapa de cor e, pelos vistos, o próprio Irneu, tenho dúvidas também que conheça o mapa de cor. Porque se conhecesse minimamente o mapa, ia ver que Briansk realmente tem uma estrada, uma autoestrada, que é chamada Autoestrada da Ucrânia, porque a autoestrada conduz à Ucrânia. Não será por acaso. Mas isto é muito perto da fronteira da Ucrânia. Certo. Como é que estes elementos cometem? Isto são questões que eu deixo no ar. Como é que estes elementos cometem esta barbaridade? Matam mais de 100 pessoas, entram num Renault que toda a gente já sabia que existia este carro, é filmado, faz 383 quilómetros durante 5 horas e só são detidos à beira da fronteira com a Ucrânia. Bom, uma vez mais, eu vou ter de partilhar aqui, de repor aqui alguma verdade, porque como é que é possível que eles percorram 383 quilómetros? Bom, simplesmente percorrendo. Depois, como é que os russos sabiam
que era este o Renault que estava a ser conduzido pelos autores do atentado. Bom, se foram sabendo, através. Primeiro têm de ouvir as testemunhas. Primeiro têm de ouvir, de perceber quais são os dados que têm em mãos. E só depois é que conseguem perceber onde é que poderão estar, através do cruzamento de informação, de câmaras de videovigilância e tudo mais. Só depois de tudo isto é que percebem mais ou menos onde é que eles poderão estar e a caminho de onde é que eles poderão estar. Estar a dizer que porque eles percorreram 380 quilómetros, sendo que a alta velocidade, isto significa que terão levado 2 horas e meia a chegar lá, se tanto. Quer dizer, parece-me que é uma vez mais ser desonesto. Há aqui muitas questões que Claro. provavelmente nunca serão respondidas. Não serão respondidas porque são não questões, só são questões aqui na cabeça do Ireneu. E deixa-me, já que estamos aqui a conversar, e é muito rapidamente, se as pessoas tiverem tempo, há um filme que se chama Tenet. Tenet é um filme russo que foi apresentado em 2020 e esse filme é passado precisamente neste local que as pessoas estão a ver aqui nos ecrãs, é passado aqui, sendo que é alvo de um ataque terrorista, mas da CIA e do MI5, da inteligência. Ora bem, então vamos lá ver como Putin, de acordo com a teoria do Ireneu, Putin tinha no início do seu mandato justificado a retaliação, um ato contra Grozny, com uma retaliação de um ataque que viria a acontecer anos depois, mas que afinal a verdade é que ele próprio reconhece que isto só aconteceu anos depois, ou seja, as coisas não tinham nada a ver uma com a outra, mas que isto foi uma desculpa para que Putin tivesse atacado, pelos preemptivamente, já Grozny. Então agora existe um filme russo do ano de 2020, o que faz sugerir também que se passa neste local, o que faz sugerir também que foi Putin, eventualmente, e foi a Rússia, que já tinha preparado isto tudo para que acontecesse 4 anos depois. Portanto, esta é a lógica do Ireneu. Ainda bem que nunca houve nenhum filme feito e gravado nas Torres Gêmeas de Nova Iorque, porque senão já tínhamos aqui o Ireneu a fazer outra vez mais estas associações. Norte-americana e da inteligência britânica. Parece uma cópia daquilo que sucedeu ontem. Portanto, há aqui várias curiosidades, só para adensar meio mistério, porque foi o Daesh, foram estes tajiques, a soldo do Estado Islâmico, foram os ucranianos. Agora já sabemos que a Rússia, a culpa não vai morrer solteira e não vão assumir que de mal correu. Portanto, já sabemos que estão a acusar a Ucrânia. Deixa-me só interromper-te. Tenho de dizer que nesta altura é completamente falso. Nesta altura é completamente falso. Ainda ninguém tinha acusado a Ucrânia. Vejam, tudo aquilo que tinha sido publicado até às 11 da manhã, é a hora que está aqui no vídeo, como podem ver, não tinha havido qualquer afirmação categórica de que tinha sido a Ucrânia a estar por trás disto. Exatamente sobre a origem deste ataque. Já falámos sobre a declaração do Daesh, que reivindica este ataque. Das suspeitas e também logo das teorias de conspiração, que Medvedev, por exemplo, foi logo ontem o primeiro a dizer isto é a Ucrânia, foi os ucranianos ou foi alguém a mando da Ucrânia que fez isto. Não é verdade, uma vez mais, que Dmitry Medvedev tenha dito tal coisa. Eu vou-vos mostrar, eu vou interromper esta partilha para vos mostrar aqui uma outra que eu acho que é também ela extremamente interessante e até necessária para vocês conseguirem compreender o que é que foi verdadeiramente dito por Dmitry Medvedev. Então, muito bem, esta foi a mensagem de Telegram que Dmitry Medvedev partilhou na noite de 22 de março. Portanto, esta foi a mensagem dita e escrita por Dmitry Medvedev. Eu posso passar a traduzir esta mensagem para que se perceba o que é que Dmitry Medvedev disse. O que ele disse foi às famílias daqueles que morreram no ataque terrorista, deixo as minhas sinceras condolências, votos de que tenham força, desejo força a todos aqueles que eram por essas pessoas amados e também às vítimas.
Depois diz ainda que, no segundo parágrafo, os terroristas compreendem apenas o terror retaliatório. Não há julgamentos nem investigações que possam ajudar se a força não for combatida com força. E as mortes através de a execução total de terroristas e a repressão ainda contra as suas famílias. É experiência a nível mundial. Depois disse isto no terceiro parágrafo. Se for estabelecido que estes terroristas estão ligados ou são terroristas do regime de Kiev, é impossível lidar com eles e com os seus inspiradores ou mentores ideológicos de uma forma diferente. Todos eles têm de ser encontrados e destruídos sem misericórdia enquanto terroristas, incluindo agentes de Estado e que tenham cometido tais atrocidades. Depois termina-se a dizer morte por morte. Agora digam-me, onde é que está aqui, onde é que Dmitry Medvedev disse que são ucranianos? Dmitry Medvedev nunca fez estas teorias da conspiração que Francisco Penin tanto fala, não fez nada disso, portanto não tem minimamente a ver com aquilo que o Francisco Penin estava aqui a insinuar e que é uma clara teoria da conspiração. Isto sim é uma teoria da conspiração, é o que o Francisco Penin estava aqui a insinuar, porque Dmitry Medvedev não disse aquilo que o Francisco Penin diz que ele teria dito ou teria escrito. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido estar a fazer este tipo de conclusões. Mas quem fala em teorias da conspiração e depois tem o Irineu a fazer estas assunções de filmes, de recordar filmes que foram gravados ali, de recordar até incidentes que não têm nada a ver uns com os outros, eu sinceramente eu vejo este Irineu Teixeira e faz-me lembrar o Giorgio Tsoukalos, não sei se vocês sabem, aquele indivíduo grego que aparece muitas vezes no canal História a falar de extraterrestres e de ovnis e com o cabelo assim todo muito levantado e que fala das coisas ali com entusiasmo e depois mas nós continuamos a olhar para ele e percebemos que há ali uma tremenda confusão e até alguma dose, digamos assim, de loucura e alucinação. E aquilo que eu vejo por parte deste comentário de Irineu Teixeira, com base em tudo aquilo que já descrevi, é mais do mesmo. Mas vamos relembrar também os espectadores da CMTV que a Rússia é uma construção com vários povos e muitos deles querem a sua independência. Lembro-me da Chechênia, já falámos deles. Quem, Francisco Penin? Quem é que quer a independência destes territórios? O Daguestão, por exemplo, que também querem a independência. O Tajiquistão é um... Reparem na cara do Irineu Teixeira enquanto o Francisco Penin vai fazendo esta exposição de o Daguestão, a Ingushétia, da Chechênia. Todos estes povos querem ser independentes. É pelo menos o que diz o Francisco Penin e reparem nos olhos a brilhar, quase como que a salivar por parte do Irineu Teixeira. É um caso à parte, porque o Tajiquistão é uma nação à parte, nada tem a ver neste momento com a Rússia, embora já tenha feito parte, digamos, da União Soviética. Mas a Rússia é feita de N províncias que querem e que exigem a sua independência e que têm homens armados e caciques que querem apenas ser livres da Rússia. Portanto, na verdade, há aqui um caldeirão de origens que tudo pode ter a ver com este atentado ou não. Vai ser muito difícil percebermos nos próximos dias, nas próximas semanas. O Francisco Penin está a confundir povos, foi a expressão que ele utilizou, povos, com grupos armados e com grupos terroristas. Portanto, quer dizer, se houver de hoje para amanhã, eu lembro-me que havia por aí uma notícia, até de uma seita aqui em Portugal, que queria formar ali um Estado independente, volta e meia ouve-se falar assim de alguns alucinados que querem fazer estas coisas. Na Rússia, alguns têm acesso a armas. Agora, vão ver as expressões eleitorais que Putin teve nestes três locais que estamos aqui a falar e vão perceber, se calhar, o que é que o povo quer e o que é que um grupo de alucinados quer verdadeiramente. Quem é que perpetrou este ataque? Francisco, e se me permites, e é muito importante o que tu acabaste de referir,
para lá da Crimeia, entrando já no Cáucaso russo, tem essas 3 províncias. Há uma outra. Há o Daguestão, Chechênia e Ingushétia. Certo. E talvez muita gente se vai lembrar o que é que aconteceu naquela escola, Beslan. Morreram mais de 300 crianças. Mais uma vez, também uma ação muito musculada das forças russas que acabou por detonar e destruir toda aquela escola, que infelizmente eu já tive o prazer de lá estar. Esperem, infelizmente eu já tive o prazer de lá estar, portanto, ainda bem que ele está a lamentar ter tido prazer em ter lá estado. E ver com os meus olhos quem cometeu esses atentados foram ingushétios. Essas 3 províncias há muito que reivindicam independência. Não são as províncias que reivindicam independência. São grupos armados e grupos terroristas que representam uma ínfima percentagem da população que ali vive. Eles querem fazer uma espécie de califado, uma espécie de Estado Islâmico do Cáucaso Norte. Há muito que essas 3 províncias tentam ser controladas pela Rússia. Porém, Putin... Há muito que essas 3 províncias tentam ser controladas pela Rússia. Isto não faz qualquer tipo de sentido. Isto é mais um absurdo, é mais um delírio, enfim, é mais um disparate para poder qualificar as coisas. Mas eu acredito que, além de que o Irneu Teixeira está a confundir a Ingushétia, que após a dissolução da União Soviética, quando nós tivemos, antes de depois, os chechenos a reivindicarem a sua independência, e naquela altura tínhamos grupos armados chechenos a aproveitar a onda de independências para quererem reivindicar também a sua independência, na altura, a Ingushétia, aquilo que fez foi separar-se e querer separar-se, afastar-se daquilo que era a reivindicação da Chechênia. Portanto, não quereria integrar esse Estado supostamente independente que uma parte de chechenos queria, de facto, construir. E o Irneu confunde outra coisa ainda, é que nós estamos a falar ainda, o que existe atualmente relativamente à Ingushétia é o chamado Comitê pela Independência da Ingushétia. O que é que isto significa? Isto significa que é uma organização composta por exilados, porque se entrarem na Rússia são presos, porque defendem o recurso às armas e têm, aliás, uma bandeira e simbologia que se aproxima muito daquilo que é a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Não é por acaso que eles têm de se refugiar e estão, estes nacionalistas da Ingushétia, estão refugiados na Turquia, estão exilados na Turquia, porque não podem sair dali, e se forem para a Rússia vão ter, naturalmente, grandes problemas. Mas, curiosamente, os defensores da Ingushétia são também apologistas do nazismo. Como é que todas estas coisas se cruzam? É extremamente complexo, mas a Ingushétia tem um grupo de indivíduos que eu posso desde já adiantar-vos que a criação deste movimento em janeiro de 2023, foi criado em janeiro de 2023, portanto nem sequer é uma coisa que tenha décadas ou que tenha, do ponto de vista histórico, algum tipo de interesse, mas foi criado em 2023 e adivinhem quem é que apoiou a criação, por mera coincidência, do Comitê de Independência da Ingushétia. Foi Alexei Goncharenko, que era um membro do Parlamento ucraniano. Portanto, isto também está demonstrado, também está comprovado, mas claro que o Irneu Teixeira nem sequer vai passar por isto. Porém, Putin só conseguiu ou só consegue controlar uma delas, que é a Chechênia, através de Kadyrov. Putin falou com Kadyrov e disse que tem carta branca para fazer o que quiser na Chechênia, mas desde que vocês não cometam mais atentados em Moscovo, não nos provoquem mais. E Kadyrov, sim senhor, tem esta espécie de acordo tácito e tem controlado ao máximo, mas com uma repressão terrível dentro da Chechênia, ao ponto de, isto também é importante, aquelas legiões russas que combatem ao lado dos ucranianos, são 3 legiões que são russos que combatem a Rússia, o governo de Putin. Uma delas é formada por chechenos. É claro, é natural, mas eu percebi bem, o próprio Irneu está a assumir que, portanto, para já há um acordo tácito entre Kadyrov e Putin, não sei onde é que o Irneu Teixeira foi buscar isto em termos documentais e factuais, não sei onde é que eles foi inspirar,
mas depois temos o próprio Irineu a confessar que temos entidades que combatem ao lado da Ucrânia, mas neste caso para atacarem a Rússia. Portanto, vejam bem o tipo de ligações que este indivíduo acaba por ir buscar, mas quase como se fosse a justificar. Porque é que eles estão a combater do lado ucraniano? Por causa da repressão de Kadyrov. Que repressão é essa? Temos de perceber. Bom, eu vou ficar por aqui em termos de comentário do Irineu. Acho que já falou bastante, acho que já falou até de uma forma bastante significativa.